Números capítulo 18. Nós estamos ministrando pela manhã aos domingos. Praticamente todos os domingos nós temos uma série que eu estou ministrando já há bom tempo. Eu acho que no nosso canal lá já tem uma listagem já de 17 mensagens já ou a 18. Não me recordo agora, eu vou até gravar isso. Sobre os fundamentos dos dízimos e ofertas no Antigo Testamento, e é claro, nós vamos chegar ao tempo também do Novo. Então, de onde tiramos, por que praticamos entregar ao Senhor dízimos e ofertas, de onde surgiu tudo isso? E nós fomos já desde o começo lá de Gênesis, estamos atualmente, a última mensagem foi em Números 18. Em Números 18, nós vimos a orientação da lei sobre os dízimos e ofertas e o objetivo claro dos dízimos para o sustento dos levitas e, portanto, dos sacerdotes. Números 18, quero dar destaque aí, o capítulo 18, verso 21, que diz: O Senhor disse: Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isto é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. O verso 24 também diz: Pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedade em Israel. Também, ainda sobre o assunto, verso 26, capítulo todo é muito importante, né? Mas eu quero dar destaque aí. Verso 26 do capítulo 18. Que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos, que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desse dízimo como oferta especial. Esse trecho, o verso 26 especificamente, é o momento em que é dito que mesmo os levitas sendo sustentados pelos dízimos, eles também davam os dízimos. Eles recebiam e também davam os dízimos, né? Aquela pergunta que eu já ouvi algumas vezes, né? Alguém contar, principalmente em pregação, a respeito de liderança, um missionário ou um pastor perguntando para alguém sobre esse assunto. E até testemunho, né? Testemunho, posso dizer, de pastores que alegavam que não tinha que dar o dízimo, ou o missionário não tinha que dar o dízimo porque ele já era todo do Senhor. E isso não tem fundamento nenhum. Absolutamente, os pastores e os missionários servem ao Senhor da mesma forma. Só lembrando aí, irmãos, entregar dízimos é reconhecer quem nos sustenta. Entregar oferta é reconhecer a benevolência de quem nos sustenta. O dízimo tem um valor certo, 10%. A oferta é algo voluntário, portanto, mede o reflexo do que Deus tem abençoado você. Se você só entrega dízimos, você precisa observar o princípio das ofertas. Não há um valor estipulado, assim como Deus não mede o que te dá. Como assim? Você vem respirando esse tempo todo, Ele não te cobrou por isso. Aliás, se você for ouvir sobre quantas batidas o coração dará, eu ouvi alguma coisa sobre a bilhão, né, até o final da vida, o seu coração vai bater aí. E isso tudo, esse poder de vida, foi Deus que deu. Os livramentos, as orações respondidas, tudo isso não tem preço, mas Ele não cobra absolutamente. Quando Jesus disse, o sol, a chuva vem sobre os bons e os maus, Ele está dizendo sobre isso, que Ele abençoa sem medida todas as pessoas, e é claro que tem uma diferença, que a experiência com Deus que você tem é o grande projeto dele. Os maus
ouvem falar de Deus e você pode tocá-lo pela fé e tem a experiência de andar com Ele, sentir sua presença, ouvir sua voz, saber e ter a convicção de que Ele está com você. Muito bem. Então, esse texto traz todo um fundamento necessário. O versículo 28 ainda, capítulo 18, verso 28, diz assim: assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Então isso aqui fecha o assunto, né? Pastor, mas tem que dar oferta? Meu irmão, não sou eu não, né? Aliás, tem horas que eu já tive assim aconselhamento que a pessoa olhava para mim cobrando de mim. Pastor, mas como assim eu vou ter que fazer isso? Rapaz, não sou eu não, estou falando não, né? É a palavra de Deus. Então, de onde nós tiramos isso? Um fundamento principal, aqui agora a lei está normatizando. Lembrando, nós já estudamos esse assunto. Pastor, é só a lei que normatiza? Não, meu irmão, a oferta e dízimo está lá antes, quando não tinha lei. Então, não é por causa da lei, mas a lei normatizou, organizou claramente como tem que ser feito, quando tem que ser feito. Ok? Aí vem a pergunta: pastor, mas tem que dar dízimo até hoje? Se você não come, não bebe e não recebe nada, seu coração já parou de bater, você, né? Aí tudo bem. Como assim? O dízimo e oferta é um reflexo do que você tem para fazer diante de Deus como gratidão e reconhecimento. Eu reconheço a Deus que Ele é que me sustenta. Portanto, se o coração bate, se você respira, se você tem seu sustento para comer, se você recebe alimento da parte dele, se você tem recebido da parte do Senhor, isso é o reconhecimento pela vida. É claro, esse é o texto base da lei, Números 18. Grave aí, Números 18. Agora, eu vou começar, claro que eu vou somente vislumbrar aqui com você rapidamente, e no domingo que vem nós vamos abordar mais profundamente 2 Crônicas 31. Abra aí a sua Bíblia agora. 2 Crônicas 31. Agora, eu quero fazer uma conexão com esses dois textos. Entenda aí. Nós estamos vendo os fundamentos dos dízimos e ofertas no Antigo Testamento. E, é claro, no tempo devido, veremos no Novo. Mas, para você entender o Novo, você precisa entender muito bem o Antigo Testamento. 2 Crônicas 31, 12. É o texto, meus irmãos. O título lá no começo, qual é? A reforma feita por Ezequias, correto? Está aí mais ou menos isso aí no seu texto? Às vezes não está na mesma posição, mas tem alguma coisa referente. Você viu aí já na sua Bíblia? 2 Crônicas 31. Ok? Todo mundo está acompanhando? 2 Crônicas 31, aqui na tela conosco. Já temos aqui? 2 Crônicas 31. Eu não sei se está assim no começo, está assim também aí? Não, não tem, né? Reforma do templo. Reforma feita por Ezequias. Então, esse texto vai listar o momento em que o templo do Senhor estava tomado por Baal, o rei anterior era infiel, e não só estava tomado pelos deuses de madeira, os deuses falsos, mas também não teve manutenção nenhuma, estava tudo no pó e na cinza, tudo na poeira. E aí o rei Ezequias, que era fiel ao Senhor, ele vai tirar os ídolos, vai limpar o templo e ele vai reformar o templo, dar toda a manutenção do templo. E aí eu até recomendo você ler o capítulo todo em casa. Leia o capítulo todo em casa
Você vai me ajudar bastante, porque aí nós vamos aproveitar o tempo. Mas, conforme eu acabei de dizer, verso 1 diz assim, ó: quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Aserá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, e Benjamim, Efraim e Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes, os levitas, em grupos, dando a cada grupo sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios, que eram completamente queimados, e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para o sacrifício a serem completamente queimados, e eram oferecidos de manhã e à tarde também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que era oferecido nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. Veja bem, só nessa reflexão inicial, só até o verso 3, nós encontramos um texto que dá a entender que o culto foi promovido aqui, bancado, vamos dizer assim, pelo rei diretamente. O texto dá a entender que ele tirou de sua riqueza e ele sustentou o sacrifício que era feito pelo sacerdote. Ele proveu de todos os animais, fez conforme. Quando você vai lendo o texto até o final, você vai vendo que o povo começa a trazer os seus dízimos. Porque toda essa prática tinha sido abandonada porque o rei anterior era infiel. Note aqui, eu acabei de fazer a conexão do texto de Números, que era trazido para o sustento e também para a manutenção do templo. Está lá claro no texto de Números 18, mas é claro que precisava de manutenção, e isso era feito com os dízimos. E esse texto, ele fala mais claramente sobre isso. Muito bem, continuando aí. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem ao sacerdote, verso 4, e levitas, tudo o que de direito era deles. Note aqui, entregassem aos sacerdotes e os levitas tudo o que de direito era deles. Notaram aqui? Aqui está incluso a prática do texto de Números 18. Está claro aí, irmãos, para vocês? Todo mundo está acompanhando? Então veja bem, o rei Ezequias, como que lendo o texto de Números 18, ele chama o povo e diz: vocês vão entregar o que é direito de vocês, que é direito, aliás, dos levitas. Aí segue o texto, continuando a leitura. A fim de que, vamos ler do começo no verso 4. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Tudo que a lei do Senhor mandava, não é? Ficou claro aqui a prática do Números 18? Verso 5. Logo que a ordem do rei foi anunciada ao povo, deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade
a 10ª parte de tudo o que tinham. Ficou claro aqui? Mais uma vez, agora veja bem, gente, ó. O rei Ezequias foi um dos grandes reis do Antigo Testamento, porque ele foi fiel ao Senhor. E aqui houve um grande movimento no meio do povo, as pessoas trazendo de todas as suas riquezas, plantações, dos seus animais, trazendo a 10ª parte. E ele estava revitalizando o templo do Senhor, estava restaurando o templo. E aí, para o próximo domingo, nós vamos observar a partir do verso 7, porque nós temos muito material aqui nesse texto. Eu aconselho você ler o capítulo todo em casa, porque vai ajudar bastante. Como assim, pastor? Meu irmão, se você leu esse texto pela primeira vez, não será a mesma coisa. Mas se você leu esse texto outras vezes, você vai receber muito mais. Qual é o nosso ganho aqui nesse texto? Ver a prática de algo que é feito até hoje. Toda organização para o culto, para nos reunirmos, ela carece de manutenção, ela carece de recurso, ela carece de entendimento para que seja feito algo conforme diz o apóstolo Paulo. Não por necessidade devemos entregar, não com tristeza, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria, conforme está escrito no texto. De onde surgiu esse ensino de Paulo? Vamos relembrar aí, meus irmãos. Imagine, tire da sua mente todas as cartas de Paulo. Tire da sua mente todos os evangelhos. O que Paulo tinha em mente era o Antigo Testamento. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quando Paulo mandou as cartas que ele mandou para as igrejas, ele não mandou pensando nas igrejas de toda a terra. Ele mandou para resolver problemas pontuais de ensino daquela igreja local. Porém, o plano não era de Paulo, o plano era do Senhor. Deus que deu inspiração para o texto bíblico. Eu acabei de fazer uma conexão com o Novo Testamento, você notou isso? De onde surgiu o ensino de Paulo que ele ensina aos irmãos de Corinto? Deus ama a quem dá com alegria. Se você ler o texto de 2 Crônicas que nós acabamos de ler, você vai perceber que o povo estava feliz, entregando a 10ª parte de tudo que eles tinham. E quando o templo é organizado, e eles começam a reforma, e é dito, irmãos, é esse texto que é dito para o povo parar de trazer as ofertas. Claro, não podia ser dito isso sobre a 10ª parte, mas sobre as ofertas que o rei pediu ao povo que entregasse, ele pede para que o povo cesse de trazer as ofertas. Lembra que a oferta é algo voluntário? Meu Deus, esse texto é extraordinário. E tudo isso porque Deus abençoava o seu povo e trouxe sobre o seu povo um período de grande avivamento. Considero o texto de 2 Crônicas aqui um período de avivamento no meio do povo, e o povo traz com alegria, e grande era a bênção do Senhor nos campos, nos rebanhos, e o reflexo disso foi a extraordinária graça de Deus no período do rei Ezequias. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Pai, pedimos ao Senhor misericórdia.